Flamengo dá mais um passo para contratar Maicon, mas o negócio ainda não pode ser dado como oficial. O vídeo de hoje do canal do Nicola te conta bastidores dessa história e fala ainda sobre a Taça Guanabara com uma sucessão de prejuízos. Os clubes estão tendo que pagar para jogar a principal competição do Rio de Janeiro. Te conto também sobre as chances de Luiz Castro voltar ao Botafogo. Quero te atualizar agora sobre a chance de Luiz Castro voltar ao Botafogo. Vocês lembram, né? Técnico português que comandava o Botafogo, ele se mudou para o Al Nassr, a coisa destrambelhou no fogão. E o nome dele passou a ser especulado nas últimas horas como possível substituto de Thiago Nunes, demitido recentemente. A operação ou a opção é praticamente impossível. Isso porque o Luiz Castro ganha acima de 2,5 milhões de reais por mês no Al Nassr, tem mais 2 anos de contrato e vive uma realidade extremamente estável e segura por lá, bem diferente do futebol brasileiro. Isso sem falar no clima bastante ruim deixado pelo Luiz Castro quando ele opta por deixar o Botafogo para trabalhar na Arábia Saudita. Não ficou uma boa relação, especialmente com o John Textor, a ponto de o dono da SAF do Botafogo ainda não ter quitado as verbas rescisórias do técnico português e de todos os integrantes da sua comissão técnica. Dá para dizer que a chance de Luiz Castro voltar agora ao Botafogo está muito próxima do zero. Bora te atualizar sobre o fiasco da Taça Guanabara quando o assunto é bilheteria. Quase 80% dos jogos terminaram no prejuízo. Isso significa que de cada 10 partidas, 8 terminaram com o clube mandante tendo de arcar com despesas. As receitas com venda de ingressos não foi suficiente para cobrir todos os gastos com a abertura do estádio. Foram 46 partidas com prejuízo das 66 disputadas ao longo da Taça Guanabara. Detalhe importante, nenhum clube escapou de ter pelo menos um jogo com prejuízo. Nicola, e o Flamengo? Média de público de 39 mil torcedores. O Flamengo não teve nenhum prejuízo, certo? Errado. Foram 2 partidas com prejuízo contra o Boa Vista e também contra o Volta Redonda. Ainda assim, o Flamengo foi aquele que mais faturou, foram 4 milhões e 600 mil reais de superávit na soma de todas as partidas. Isso tem muito a ver com o fato de o Flamengo ter feito jogos fora do Rio. Desses 4 milhões e 600 mil, 3 milhões e 600 mil foram obtidos com transferência de mandos para bem longe do Rio de Janeiro. O segundo clube que mais faturou com bilheteria no campeonato estadual foi o Vasco, 3 milhões e 200 mil, como aconteceu com o Flamengo. A maior parte dessa grana com jogos para fora do estado foram 4 partidas e 2 milhões e 400 mil reais. Se Flamengo e Vasco terminaram no azul, não dá para dizer o mesmo em relação ao Botafogo e Fluminense. O Botafogo registrou um prejuízo na soma de seus jogos de 583 mil reais. 8 dos 11 jogos do Botafogo tiveram prejuízo. Já o Fluminense teve um déficit de 775 mil reais. Só em 2 partidas do Fluminense não houve prejuízo. Beleza? Bora falar agora sobre Corinthians, Flamengo e Maicon. Que pé anda essa negociação? Pela manhã eu havia dito para vocês que o atleta já havia dito sim para o Flamengo, certo? A última atualização, o Flamengo já conseguiu sim do Shakhtar Donetsk, operação de 6 milhões de euros ou 32 milhões de reais. O Corinthians deve ter sido notificado ao longo do dia, ainda não consegui essa confirmação com o pessoal do Corinthians a respeito da proposta, e a partir do momento em que ele for notificado, o Corinthians tem 48 horas para cobrir a negociação. Antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa próxima ao Maicon. A pessoa admitiu que o negócio está rolando e que a chance de ir para o Flamengo é grande, mas ele não descarta o Corinthians. Frase que eu ouvi a seguinte, abre aspas, tudo é possível, o Corinthians também é gigante e o Maicon tem uma grande história no clube. Ele pode ficar, é só o Corinthians igualar valores, formas de pagamento, etc, etc, etc. Só para lembrar, além de pagar os 6 milhões de euros que o Flamengo prometeu para comprar o jogador, o Corinthians também vai precisar equiparar o salário a que vai ter direito o Maicon se mudar para o rubro-negro, operação que vai ficar bem cara para o Corinthians. Prometo ficar de olho nessa história. Só antes de mudar de assunto, lembrar que o Corinthians não terá Gerson pelos próximos 3 meses. Ele passou por uma cirurgia no rim e o período de recuperação é bastante desgastante. Já Léo Ortiz, novo reforço do Flamengo, desembarca nessa terça-feira no Rio para ser apresentado na quarta e começar a treinar de olho no Fla-Flu de sábado.